A cena musical mexicana dos anos 2000 era um caldeirão fervilhante de influências, com uma forte presença de bandas independentes explorando diversos gêneros. Enquanto a música pop e a música regional mexicana dominavam as paradas, um submundo vibrante de bandas de rock, indie e experimental estava em ascensão. Entre elas, uma banda chamada Zorro Riots começa a ter muitos problemas internos e se desfaz. Um casal que integrava a banda decide seguir em frente, só que com as suas próprias canções, criando assim um dos projetos musicais mais impressionantes e espetaculares surgidos nos últimos anos. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101 e neste vídeo eu vou te dizer por que você deveria conhecer o duo mexicano Lorel meets The Obsolete. Lorel é o nome artístico de Lorena Quintanilha e surgiu a partir de um filme dentro do seriado Seinfeld, um filme de ficção chamado Rochelle, Rochelle. E The Obsolete é o nome artístico de Alberto Gonzalez e foi tirado de um episódio da série Twilight Zone intitulado The Obsolete Man. Eles se formaram quando a banda de rock psicodélico de Alberto Gonzalez e Lorena Quintanilha, o Zorro Riots, se dissolveu no início de 2010, continuando como uma dupla, com Quintanilha cuidando das guitarras e Gonzalez fazendo todo o restante, incluindo um pouco de guitarra também. Esses músicos, originalmente de Guadalajara, no México, lançaram seu primeiro álbum On Welfare em maio de 2011 pela Capture Records. No ano seguinte, eles lançaram um single intitulado Ghost Archives, masterizado pelo tecladista do Beach in Barras, Cooper Crane, e marcando o início de um longo relacionamento de trabalho. Naquela época, a dupla havia se mudado para a cidade do México e o seu segundo álbum gravado em casa, também masterizado por Crane, Corruptible Faces, foi lançado pela Capture no início de 2013. Seu som ao vivo, nessa época, foi documentado em Live in Mexico City 12, lançado em meados de 2013. Enquanto isso, eles já tinham um novo álbum pronto para sair. Tendo entrado no estúdio Mimble de Chicago, com a equipe de Cooper Crane, com Mikhail DeGraff e Alex Narinsky nos controles, Chambers foi o resultado, sendo o seu álbum mais bem sucedido até o momento, tornando ainda mais especial por um dos seus heróis. Sonic Boom do Spaceman 3 foi encarregado da masterização desse trabalho. Esse álbum foi lançado no início de 2014 pela Capture e pelo selo britânico Sonic Cathedral. Depois de lançar rapidamente o seu terceiro álbum, Chambers, em alguns dias de estúdio de Chicago, a dupla mexicana decidiu buscar algo mais caseiro e orgânico para o seu próximo trabalho. Lorena Quintanilha e Alberto Gonzalez se mudaram para a península de Baja Califórnia e começaram a trabalhar lentamente no seu próximo álbum. Seus álbuns anteriores eram despachos obscuros de guitarra pesada, psicodélica e estourada, que certamente satisfariam viajantes sonoros que se perguntavam como teria soado se o Loop, Broadcast, The Warlocks e Spaceman 3 se reunissem para uma jam épica. Dessa vez, a dupla deu um pequeno passo atrás do abismo nublado, ao apertar a produção, aumentando os vocais doces de Lorena Quintanilha na mixagem e adicionando muitos sintetizadores vintage aos arranjos. Depois de gravar 3 álbuns psicodélicos, obscuros, fortemente influenciados pela vida no turbilhão da cidade do México,
O som do Laurel Meets The Obsolete mudou quando a dupla saiu da metrópole agitada para um local mais relaxado em Enseada, na Barra Califórnia. Sua música se tornou mais expansiva no álbum Balance de 2016 e mudou novamente quando eles construíram seu próprio estúdio e tiveram mais tempo para experimentar. É lógico que ainda existem nesse trabalho faixas pesadas, tão pesadas que talvez precisassem de macacos hidráulicos para tirá-las do chão. O borbulhante witch metal It Must Be The Only Way e o subaquático Waves Under Shadows certamente se qualificam, e se não fosse pelos sintetizadores, teriam se encaixado perfeitamente nos álbuns anteriores da dupla. Somadas às suas competências, estão as faixas como a paisagem sonora meio sintetizador, meio treino, The Sound of All Things, e a balada pastoral Freak Folk, Father's Tears, que aplicam tudo o que eles sabem sobre design de som e dinâmica de maneiras novas e emocionantes. É sempre satisfatório quando bandas dão um passo além dos seus limites pré-estabelecidos e se arriscam. Ainda mais quando funciona tão bem quanto neste álbum Balance. Os melhores momentos são quando o novo e o velho colidem em explosões de som Technicolor, como no agitado Ting. Onde teclados e guitarras lutam pela supremacia sonora, enquanto o ritmo hipnótico embala em um transe. Ou na faixa título Balance, onde os espaços entre as notas parecem tão grandes quanto as próprias notas, e o sintetizador paira sobre a melodia entrecortada, de maneira que lembram Opal no seu melhor. Ou na quase pop, La Distinction, que mostra um jogo de sintetizador sério e o som de guitarra mais retorcido do disco. Porque não se trata de apenas teclas. O amor da dupla por guitarras enormes e distorcidas não diminuiu nesse álbum. Qualquer um que compartilhe este amor achará Balance um álbum muito especial. E assim como os amantes da música psicodélica, fãs de Dream Pop e aficionados por shoegaze e pessoas que querem músicas que os lembrem de seu passado, mas que os leve a algum lugar novo. Ao gravar o álbum Refactory de 2018, eles foram acompanhados por membros de sua banda que eles utilizavam para tocar ao vivo. O gênio dos teclados sintetizadores José Orozco, o baterista André Davi e o baixista Fernando Nucci. Os 5 músicos gravaram grande parte do álbum juntos em uma sala, construindo músicas a partir de loops e fragmentos antes de juntá-los com maestria. Em uma pausa em seu método usual, as guitarras foram utilizadas mais tarde, embora soem, na gravação, totalmente integradas e tão brilhantemente psicodélicas como sempre soou nos álbuns do Laurel. Também é a primeira vez que Laurel canta todas as letras em espanhol, como se buscasse consolo e a profundidade dos sentimentos que somente a sua língua nativa pôde proporcionar. A nova abordagem da dupla leva a algumas saídas de salvaguarda, como a ameaçadora faixa de abertura Ana, que pulsa com ameaça e é sustentada por sintetizadores estimulantes.
ou a sem forma El Derrumbe, que brilha com feedback e efeitos. Também leva faixas como Líneas em Hojas, provavelmente sua faixa com som mais pop até agora, com sua linha de baixo meio Billie Jean, percussão pomposa e um refrão ensolarado. Entre esses extremos estão músicas que refinam sua abordagem usual em explosões bem enroladas de pós-rock sonhador, como Action Vaciar, canções pop danificadas pela arte como Lux Lumina, ou psicodelia de motociclistas em Resistir, enquanto ao mesmo tempo se aprofunda em longas e estouradas explorações de som que pairam em torno da marca de 10 minutos. Unificado é uma balada psicodélica assada no deserto, que se transforma em uma fuzz fest no meio do caminho, com Obsolete torcendo todos os tipos de ruídos desagradáveis em sua da guitarra, enquanto o resto da banda travando um groove robusto no final, tipo do final dos anos 60. La Maga toma um rumo diferente. E flutua pacificamente para o sol, em asas e em camadas de sintetizadores oscilantes e acordes de guitarra dobrado por trêmulo. Eles fazem as músicas curtas e as jams longas igualmente bem, exibindo todo o talento que brilhou tanto em discos anteriores, mas dando a tudo um leve toque aqui. Não era algo, basicamente, que a dupla tinha que fazer. Eles poderiam ter repetido Balance, ter feito um Balance 2, e ninguém ia reclamar, tá? Mas não dá para discutir os resultados em cima deste trabalho Refactor, que é um trabalho de músicos que buscam algo sonora e emocionalmente melhor, e chegam muito perto do centro ardente e incandescente disso tudo. Às vezes, esse álbum pode parecer bem desafiador em uma primeira audição, mas não há um só momento em que todo o esforço de Lorelei Meets The Obsolete não faça valer a pena, e as recompensas nos fazem mergulhar fundo nos sons e nas canções desse álbum impressionante. Depois de se estabelecerem em seus primeiros álbuns como uma das bandas neopsicodélicas mais intrigantes que existem, tocando sempre nesse estilo muito popular, Lorelei Meets The Obsolete fez uma pequena guinada à esquerda em seu álbum Refactor. O grupo retirou algumas das guitarras opulentamente nebulosas, adicionou sintetizadores e flutuou entre o seu trabalho mais áspero e experimental e música mais direta e pop. Foi nesse momento em que eles começaram a trabalhar no seu álbum Datura de 2023. Eles se estabeleceram na primeira abordagem, pois deixaram de lado quase todas as guitarras arrebatadoras e tempos lânguidos em favor de um avant pop sombrio e chocante, que basicamente vira o seu som do avesso e reconstrói sobre a influência de estilos musicais que não era um fator relevante até o momento para a banda. As músicas são adornadas com fragmentos de ruído industrial, de sintetizadores analógicos, bateria estrondosa que irrompe para assumir o centro do palco, vocais muito bem tratados, guitarras pontiagudas e uma forte influência de dub. Não que haja algum reggae para ser encontrado neste álbum, tá? É mais que o baixo carrega a melodia em muitas das faixas, enquanto o resto dos instrumentos luta para ver quem pode ser mais intransigente. Isso cria uma mudança radical, revigorante e até certo ponto desconcertante, que é quase demais para absorver
Tudo isso em apenas uma audição de Datura, este álbum impressionante de 2023. Com o tempo, tudo começa a fazer mais sentido, aprofundar mais, e tudo começa a se espalhar como água derramada sobre o chão. Isso acontece porque a banda é muito boa em criar climas e construir músicas com as quais é difícil se afastar, mesmo quando os sentimentos que eles trazem à tona são nada menos do que reconfortantes. Faixas como Dínamo e Golpe Blanco têm ganchos irritantes que empurram contra a sensibilidade como uma faca afiada na sua pele, ameaçando quebrá-la, mas recuando no último segundo. Metade do álbum tem esse mesmo tipo de intensidade maligna, o que torna este trabalho quase celestial. É meio paradoxal, mas é verdade. Quando uma melodia ou sequência de acordes eficientes ou uma ondulação de sintetizador assume o controle. A balada sonhadora melancólica Invisible é um bom exemplo de como a banda equilibra o doce e o doentio enquanto eles entrelaçam cordas de sintetizador arrebatadoras e golpes de guitarra fuzz em sua conclusão dramática. Ainda assim, mesmo quando eles se dignam a entregar algo parecido com uma música pop direta, eles conseguem deslizar em uma guloseima desagradável destinada a sacudir os seus nervos. Um exemplo é o loop vocal fraturado e aparentemente interminável que invade o quase animado pós-punk Ave en Reversa. Tudo isso contribui para um feito ousado, de subversão, que poderia ter fracassado se Lorelei Meets The Obsolete não fosse tão habilidoso e dedicado a fazer Datura uma declaração de arte sombria e ligeiramente perigosa. Este álbum pode estar a 1 milhão de quilômetros de distância dos sonhos acordados de seus primeiros trabalhos, mas no que diz respeito aos pesadelos, este trabalho nunca é nada menos do que fascinante. Com uma discografia arrebatadora e um trabalho muito bem consolidado, Lorelei Meets The Obsolete se tornou um dos maiores fenômenos dentro do seu estilo musical, que pode ser chamado de autoral, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que nunca ouviu falar do Lorelei Meets The Obsolete e que pode vir a se tornar mais um fã do incrível som que esta banda é capaz de produzir. E por estas razões, você sim deveria conhecer Lorelei Meets The Obsolete. Muito obrigado e até o próximo vídeo.